O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Seja bem-vindo ao React Bíblia. Hoje é dia de ler Romanos capítulo 1. Olha como é o capítulo de Romanos. Ele é organizado em 3 partes, do 1 ao 7, do 8 ao 17 e do 18 ao 32. A leitura de hoje nós vamos fazer aqui, dessa parte do capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 7. Só que nós vamos fazer assim, olha a diferença aqui do texto para você. Mas antes eu quero voltar aqui só para me apresentar. Eu sou o pastor Diogo Agostinho e esse é o React Bíblia. É o canal onde nós lemos a Bíblia através do método de estudo indutivo. Você que gosta de ler a Bíblia, que gosta de compreender, nós vamos reagir ao texto bíblico e você é nosso convidado para fazer o quê? Para curtir, dar o like, se inscreve aí. Nós vamos ler Romanos inteiro. Já tem Gálatas, já tem 1 João, vamos ler a Bíblia inteira assim. Manda esse vídeo para alguém, com certeza vai abençoar a vida dela através da palavra de Deus. Vamos começar? Olha aí, como é que Paulo começa essa carta? Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. E aí, como é que foi para você a experiência de ter o texto tão grande assim na sua tela? Agora eu quero reagir com você a algumas questões que Paulo coloca para nós aqui, olha. Primeiro, ele está fazendo a sua saudação, e ele faz isso em todas as cartas, se bem que essa de Romanos é a mais elaborada de todas. E ele se identifica primeiro como escravo de Cristo Jesus. A palavra aqui no grego é doulos, e esta palavra era para escravo mesmo. Já podemos reagir a isso. Paulo se coloca como um escravo de Jesus. E aí ele traz a sua segunda credencial. Eu fui chamado para ser apóstolo. Lembre-se que aqui nesse período, Jesus em vida, digamos assim, encarnado, ele instituiu 12 apóstolos, tá? E aí teve o problema com Lázaro, Lá no início de Atos, nós temos o sorteio que Pedro realiza, mas Paulo, ele é chamado para ser apóstolo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nós precisamos voltar lá em Atos, capítulo 9,
e ver a conversão de Paulo, e ele diz: olhe, tem os 12, mas eu também sou apóstolo. E aqui ele coloca o seu ministério: eu sou enviado. Olha só, eu sou enviado para anunciar. Veja que aqui Paulo nos declara qual é a razão do seu ministério, qual é a razão da sua vida. Anunciar o que, Paulo? Anunciar, olha só, as boas novas de Deus. Nós estamos aqui com a palavra do grego evangelion, que aportuguesada nós dizemos evangelho. Paulo está anunciando as boas novas de Deus. Então ele já se identificou e falou: sou eu, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar. A gente pode até colocar aqui, 1, 2, 3, eu escrevo essa carta. Aí ele vai trazer agora uma explicação teológica, e Romanos é uma carta fantástica de profundidade teológica. Ele vai explicar, olha, Deus prometeu o evangelho, Deus prometeu o evangelho, as boas novas, muito tempo atrás, nas escrituras sagradas, lá no Antigo Testamento, lá na leitura dos profetas, nós temos o anúncio das boas novas. E ele vai dizer, elas, olha aqui, elas o quê? As boas novas, ou o evangelho, se referem a seu filho. O evangelho se refere a Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o assunto, Jesus é a essência, Jesus é a completude do evangelho. E agora Paulo vai dizer, vamos lá, como homem, né? Jesus era 100% homem, tá? Como homem, ele nasceu da linhagem, olha aqui, da linhagem do rei Davi. Então ele era o descendente, tá? Nós temos lá em Mateus, em Lucas, a genealogia de Jesus vinha do rei Davi, foi preparado. Mas Jesus também era 100% Deus. E aí Paulo diz, quando o poder, olha só, do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, pronto, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Quais são as provas de que Jesus é o Messias? Tá aí, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Então nós podemos ficar tranquilos da mensagem do Evangelho que Paulo vai expor aqui na carta. Ele é Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. E agora, Paulo vai colocar para os romanos que Jesus tem um apreço especial por Paulo. Tá vendo? Ó? Por meio dele, por meio de quem? Por meio de Jesus, recebemos graça e autoridade como apóstolos. E eu preciso falar uma curiosidade para você. Paulo está se apresentando à igreja de Roma porque eles não conhecem Paulo. Ele nunca foi na cidade de Roma. Por isso que ele está explicando e dizendo, olhe, podem acreditar, eu vou levar minha carteirinha, viu? Eu recebi de Jesus a graça, eu recebi de Jesus a autoridade, eu tenho um ofício de Jesus provando que eu sou apóstolo.
Agora, o que faz o apóstolo? O que fazia Paulo? Ele recebeu para chamar, olha só, chamar os gentios em toda parte. Vamos colocar uma ênfase bem legal aqui, ó. Em toda parte. Os gentios no mundo. Aqui a gente pode falar de missões. Paulo, ele era o missionário. Aqui a gente pode falar da vocação da igreja. E esses gentios que não são judeus, eles são chamados a crer em Jesus e obedecer a Jesus em honra do seu nome. Por isso ele continua dizendo, e vocês, gosto de colocar, olha como fica legal para você poder ler, versículo 6, e vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Olha que legal, muito bom. E ele encerra esse trechinho aqui dizendo, escrevo a todos vocês que estão aí na cidade de Roma, vocês são amados por Deus, vocês são chamados para ser seu povo santo, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz, que é a saudação de Paulo. Assim nós concluímos Romanos capítulo 1, só até o versículo 7. Corre para o próximo vídeo para a gente continuar essa leitura tão legal, tão profunda, tão esclarecedora. Que Deus em Cristo te abençoe.